Boa tarde, pessoal, tudo bem? Olá, estamos aqui novamente, né? Já temos alguns dias que nós nos comunicamos, né? E a última vez foi no dia 31 de dezembro do ano passado, quer dizer, desde o ano passado que a gente não se fala, né? Então nós estamos aqui nessa cidade maravilhosa, linda, né? É um grande privilégio morar no Rio de Janeiro, é um grande privilégio ser carioca, mais ainda ser carioca da gema, né? Então, para quem não me conhece, o meu nome é Carmen Gonçalves, eu sou coach motivacional e eu sou formada pelo Instituto Americans Coach em Orlando e estou aqui para contribuir com os meus colegas, correligionários, admiradores, as pessoas que gostam desse tipo de trabalho e com certeza vão querer somar algum conhecimento, tirar alguma dúvida ou receber algum estímulo. A minha proposta desse canal é dividir com vocês toda a experiência e conhecimento que eu tenho obtido ao longo dos anos, né? Ao longo dos anos eu sou formadora de equipe, sou treinadora de vendas e para trabalhar com vendas a gente só pode vender se estiver motivada, né? Então eu já tenho uma larga experiência aí ao longo desses 20 anos e em consequência disso, essa foi a razão pela qual eu descobri a razão da minha existência, que era motivar pessoas, né? E optei por essa profissão de coach. Graças a Deus eu tenho sido assim muito bem sucedida porque eu tenho tido grandes resultados, ou melhor, as pessoas que têm contato comigo e me conhecem, e elas têm tido assim grande resultado de saberem que existe uma válvula de escape. A vida não é tão dolorosa desse jeito, da forma com que ela nos apresenta, né? É como se fosse um bicho papão, mas na verdade a gente tem que saber lidar com as circunstâncias da vida e para isso a gente precisa fazer uma reprogramação mental, né? De tudo aquilo que nós aprendemos, de tudo aquilo que nós fomos treinados, que na verdade nós somos treinados desde o momento que a gente atinge uma consciência humana. Quando nós nascemos, né, nós aprendemos com nossos pais as primeiras palavras, as primeiras expressões, então ali já começa o treinamento. Eu costumo dizer e penso que a cabecinha de uma criança, ela é a coisa mais preciosa, ela é tão sensível, ela é tão melindrosa, ela é tão fina, sabe? É uma película assim de cristal que ela deve ser tratada com muito cuidado, respeito, porque dali vai se formar um adulto que vai gerar uma outra geração que pode ou não transformar uma nação. Então, a nossa mente, a nossa programação mental vai nos dizer o que nós vamos deixar nesse mundo, o legado que a gente vai deixar nesse mundo. E tudo começa na nossa infância. As nossas emoções, nossas alegrias, nossas tristezas, porque há dois tipos de reações nas crianças quando elas têm uma formação que não é muito, quando não é muito adequada. Um tipo de reação, ela tem a tendência natural a se moldar daquela forma naquele ambiente que ela foi criada, né? Com vícios de linguagem, postura, caráter, e outras coisas mais. E o outro modelo de pessoa é aquela pessoa que vê tudo aquilo e fala assim, eu não quero isso para mim. Quando eu crescer, eu não vou ser assim. Quando eu crescer, eu vou ser outra coisa. Quando eu crescer, eu vou ser outra pessoa. Entendeu? Então, tudo começa na nossa infância. Então, aqui a gente vai desenvolver alguns temas, não estão muito longos, para que a gente possa absorver. Eu costumo gostar de trabalhar com uma coisa chamada você amadurecer aquilo que você ouvir. Eu tenho o costume de ouvir e reouvir as mensagens, a leitura, e eu vou, até aquilo ficar assim bem mastigadinho, eu vou ruminando aquilo entrar no meu subconsciente, aquilo se tornar uma parte da estrutura do meu pensamento e da minha emoção. Então é por isso que a gente não vai sobrecarregar de muitas informações, mas que aos poucos vocês semanalmente vão receber um pouco de alimento.
Então, vejamos, nós iniciamos esse novo ano com a responsabilidade de coadjuvante, né? Porque nós recebemos a responsabilidade de escrever nossa história, mas nem tudo depende da gente, né? Nós dependemos de muitos fatores, dependemos do Deus soberano, dependemos da nossa formação, depende do nosso reconhecimento, de sabermos se a gente é tão certo, ou sabemos se nós somos tão errados, né? E então, para que a gente possa fazer coisas diferentes. Porque você sabe, como é dito todos os anos, por inúmeros profissionais, que se nós iniciarmos o nosso ano fazendo as mesmas coisas que nós fizemos nos anos anteriores, o que vai acontecer? Não vai acontecer absolutamente nada. A nossa vida não vai sair do lugar. Por isso, hoje eu resolvi vir com um novo visual. Para quem ainda não me viu, vai ver esse visual, que eu gosto de estar mudando, que também isso é uma técnica de trabalhar a autoestima. É um estímulo para as pessoas elas admirarem e também terem o desejo de trabalhar a sua autoestima, né? Então, a gente aprende que nada vai mudar se nós não sairmos daquela rotina, acordarmos, formos para o nosso trabalho, voltarmos e fazer aquelas coisas que cotidianamente a gente faz. E para isso nós temos que nos posicionar como capitão, ou capitães desse navio chamado nossa vida. Para a nossa vida mudar, a gente tem que tomar o controle, humanamente falando. É sempre humanamente falando, que nós aqui estamos tratando no plano humano, no plano material. Então, porque nós não podemos atribuir a outras pessoas uma responsabilidade que é nossa. Nós não podemos, nós temos que desenvolver a nossa autorresponsabilidade. E a nossa autorresponsabilidade vai vir através do reconhecimento de quem nós somos. Você sabe quem você é, por acaso? Você que está me ouvindo aí. Você sabe quem você é? Você já parou para pensar quantas virtudes você tem? Quantos predicados você tem? Quantos detalhes da tua face você tem, do teu corpo, independente se você seja uma pessoa com todos os órgãos ou não. Você sabe quem você é no seu interior, na sua maneira de pensar, de agir? Isso é importante. Então, nós precisamos conhecer a nós mesmos para que nós possamos conhecer e aprender a lidarmos com os outros. Porque lidar com o nosso semelhante não é tão simples assim. Por isso que em todo ambiente tem conflito, né? Tem conflito no ambiente de trabalho, tem conflito no ambiente de lazer, tem conflito no ambiente conjugal. Por quê? Porque nós não conhecemos, nós não nascemos com esse manual. Esse manual significa que você vai ter que aprender, vou te ensinar tudo como é que você vai lidar com o ser humano, com o seu semelhante. E não é assim. A gente primeiro aprende na pancada mesmo, quebrando a cara, chorando, e acertando, errando, acertando. E com isso a gente vai sendo lapidada, sempre procurando melhorar para que a gente possa alcançar um nível mais elevado. Esse é o grande propósito. Cada um de nós desejamos alcançarmos um nível mais elevado. Quando a gente deseja alcançar um nível mais elevado, é sinal de que a gente está caminhando para quê? Para o resultado. Nós estamos caminhando para a luz, nós estamos caminhando para que sejamos pessoas melhores para Deus e para o mundo, né? E para isso nós temos que conhecer algumas funções. Existem inúmeras... A gente tem assunto aqui para dar e vender, a gente tem assunto para lidar aqui anos e anos. Mas eu pensei alguns aqui para que a gente pudesse conhecer alguma coisa que nós não conhecíamos. Por exemplo, nós sabemos que o nosso cérebro ele tem duas dimensões, ele é dividido em lado direito ou lado esquerdo. Essa explicação que eu vou dar vai ajudar bastante a você lidar com você mesmo e lidar com o seu próximo, tá? O lado direito, ele trata com o quê? Ele trata com emoção, pessoas que são muito emocionadas, né? Pessoas que são, não vou chamar de dramática, né? Eu sou muito pelo lado direito, eu sou muito emoção, né? Então essas pessoas normalmente, elas veem as coisas de uma forma global e elas veem de forma colorida. Então, se a gente não desenvolver os dois lados, a pessoa fica só emoção, emoção, emoção. E é muito ruim quando a gente não sabe tomar decisões que ela não seja equilibrada, porque por isso que toda decisão ela tem que ser bem pensada. Ela não pode ser dada no momento de grande emoção, porque naturalmente, certamente, cada um de nós vamos errar. O lado esquerdo do nosso cérebro, ele é mais detalhista.
ele observa, ele é sensato, ele é calculista, ele é previsível e ele trata com a razão. Então, quando nós amadurecemos mais um pouquinho, ou temos mais um pouquinho de estrada, a gente consegue conciliar o lado direito com o lado esquerdo, que aí a gente vê os pós e os contras, e podemos colocar também a emoção. A emoção o que é? É você lidar com aquela pessoa que está diante de você, sabendo tratar com os seus dramas, as suas aflições, mas não saindo do teu lado, que é o lado da razão, o lado do equilíbrio. A partir daí, nós vamos ter que entender a importância dos pensamentos, né? Os nossos pensamentos, eles são assim, eles são gerados no nosso cérebro, né? E depois a gente vai tratar, o cérebro é uma multiforme, ele tem milhões de coisas que acontecem dentro do nosso cérebro. Mas no nosso cérebro, quando surge um pensamento, esse pensamento, se ele ficar sendo nutrido, seja bom ou seja ruim, esse pensamento, ele gera um sentimento, que esse sentimento, ele gera um comportamento, não é? Então, por isso que você vê a razão de inúmeros conflitos. Às vezes as pessoas não esclarecem determinadas coisas, vem lançado sobre a mente dela, né? A mente dela vem lançado um dardo, um pensamento maligno, e ela fica nutrindo aquilo. Ela nutre aquilo e aquele pensamento vai gerar um sentimento. Vai gerar um sentimento de facção, de divisão, de discórdia, de separação, de violência. Ou vocês querem ver uma coisa que eu tenho observado muito na TV? É que a propaganda, as reportagens sobre o feminicídio, eles falam o que os homens fizeram com as mulheres. A reportagem, ela procura focar naquilo que os homens fazem com as mulheres. Mas eles não focam qual foi a pena do homem. Só fala assim, foi preso e ponto. Ninguém desenvolve mais nada. Entendeu? Então, para mim, eu chamo isso de propaganda. Porque ele não fala, o repórter, ou a TV, ou a matéria, não diz qual foi as penalidades daquele cara violento. A menos que seja assim, uma coisa que vai vender jornal, que vai dar muito lucro para a empresa, aí eles ficam falando. Mas normalmente, diariamente, você vê na TV todos os dias, mulheres jovens, velhas, todas as idades, todas elas sendo ceifadas pela maldade dos homens, que é um pensamento. Às vezes um ciúme doentio, ele começa aqui no pensamento. Ele vem aqui pro coração, que vai gerar um sentimento que o camarada está sendo traído. Já pensou nisso? O cara está sendo traído. Ainda mais nos dias de hoje, que a mulherada está tudo assim, hiper vaidosa, né? É cílios postiços, você pode ter o que quiser. Você pode ter um cílio do tamanho que você quiser, você pode ter um cabelo da cor que você quiser. Tem que ter grana, né? Pode ter os lábios do tamanho que você quiser. Você pode ter o busto do tamanho que você quiser, a forma do corpo do tamanho que você quiser. Só não inventaram uma moda de encolher, mas para aumentar todo mundo pode tentar fazer, né? Então, voltamos aqui. Então, um pensamento, ele gera um sentimento que gera um comportamento. Entendeu? Esse comportamento, ele pode ser fatal ou não fatal. Se tudo isso for tratado de uma forma diferente, vamos lá, vamos tratar assim, um pensamento, se a pessoa nutrir, começar a desenvolver um pensamento bom, um pensamento positivo em relação ao seu familiar, em relação a se posicionar também no lado dele, quais são as razões que levam ele a ter aquelas reações, a pessoa se posicionar, não bater de frente, né? Não se chocar, porque se bater de frente o problema aí não tem solução, e aí a coisa fica muito mais séria. Então, esse pensamento positivo vai gerar um sentimento positivo que, por consequência, vai gerar um comportamento positivo. Um comportamento que vai trazer conciliação entre o casal, a família, o funcionário, o colega de trabalho, inúmeras coisas. Então, para isso, nós temos que conhecer uma programação que ela consiste nas 5 saúdes do ser humano. Tá? Como eu falei para você, eu não vou desenvolver toda ela hoje, mas eu vou deixar só um docinho aqui na boca do povo, que nós posteriormente vamos trabalhar uma a uma, que são as 5 saúdes. Nós temos a nossa saúde espiritual, como eu falei no último vídeo,
que aqui eu não falo de religião, tá? Porque Deus é Deus criador dos céus e da terra, Deus é Deus, ponto. Nós não nos inventamos, nós não nos criamos, nós não somos autor da nossa vida. Existe um autor da nossa vida, então esse autor é Deus. Então ele é o eixo central. Então nós não somos um corpo tendo experiência em um espírito. Nós somos corpo, alma e espírito. Então nós somos um espírito tendo experiência num corpo de carne. O princípio da base da saúde espiritual é isso. É que nós somos um ser espiritual tendo uma experiência num corpo de carne. Isso é até bom a gente trabalhar isso para se saber que quando um pensamento vem, esse pensamento ele não vem do espírito do Criador. Ele não vem do espírito criador, entendeu? Então, nós temos a nossa saúde espiritual, onde em Deus a gente pode transcender, a gente pode se reprogramar, você pode se programar de querer ser uma pessoa mais dócil, uma pessoa mais educada, uma pessoa mais amável, uma pessoa mais carinhosa com os seus familiares, com mais paciência com seus filhos, quer sejam pequenos ou adultos. A gente tem inúmeras situações diferenciadas em todo o mundo, né? Imaginar como você gostaria de ser. Então, a primeira saúde é a saúde espiritual. A segunda saúde é a saúde física. A saúde física é que quando nós tratamos do nosso corpo, nós tratamos assim da casa que a gente vive. Vamos imaginar. Se eu sou um espírito tendo uma experiência no corpo de carne, eu tenho que priorizar a minha saúde, porque eu dependo da minha saúde para ter meus dias sobre a terra. Se eu não cuidar da minha saúde, se eu não cuidar daquilo que eu bebo, daquilo que eu como, o tempo que eu vou dormir, eu vou estar prejudicando a minha saúde. E outra coisa muito importante, eu tenho que ter uma autorresponsabilidade para não colocar nas mãos do médico a responsabilidade dele sozinho. Eu tenho a principal responsabilidade de fazer tudo certinho para o tratamento dar certo. Se eu não fizer tudo certinho para o tratamento dar certo, não adianta nem ir ao médico, nem gastar dinheiro com remédio, que não é barato, é caro pra caramba. Isso é uma coisa que eu não gosto de gastar dinheiro, é com remédio. Eu gosto de gastar dinheiro com outras coisas, mas menos com remédio. Então a gente falou, saúde espiritual, saúde física, a saúde familiar, né? A saúde familiar, vamos desenvolver isso com mais calma. A saúde familiar é onde a gente tem que procurar manter o equilíbrio de todas as cabeças dentro do nosso lar. Isso não é tão simples assim, mas pode se tornar simples se nós fizermos uma reprogramação mental. Uma delas é nós termos o botão do automático do cala a boca, calada, principalmente nós que somos mulheres. Quando a gente começar a sentir que a chapa está quente, a gente apertar esse botão lá ou deixar ele programado automaticamente, o botão do calada. Porque se a gente não fala alguma coisa, essa história não se estende e morre ali. Ou então você também tem a opção de se fingir de morta. Eu costumo dizer para os meus coaches que você tem 3 opções. Você tem a opção de apertar o botão automático do calada, você tem a opção de se fingir de morta e você tem a opção de tomar 2, 3, 4, quantos copos d'água for para encher a boca de água para você poder ter a sua boca ocupada, para não criar conflito. E você desenvolver essa paciência para que você possa ter uma harmonia familiar. É trabalhoso, mas é prazeroso com o resultado final. A saúde social, ou melhor, a penúltima saúde é a saúde financeira. Na saúde financeira, a gente tem que, hoje em dia é muito comum na internet, você pode procurar um curso de educação financeira, que eu particularmente acho que esse curso de educação financeira teria que ser dado desde a época lá do primário. As pessoas saberem como tem que gastar dinheiro, o que deve, priorizar o que é urgente, o que é importante, para que quando as crianças se tornassem adultos, não ficasse essa zoeira, sabe? Ninguém tem rumo, ninguém tem uma direção, e depois para restaurar a vida dá muito trabalho, né? Então, ter uma educação financeira e poder separar o que é urgente e o que é importante. E por último, a gente futuramente vai falar da saúde social. Gente, saúde social, a palavra já está falando, saúde social. Todos os aspectos da saúde vai compor a estabilidade do nosso equilíbrio mental. A saúde social é quando nós estamos em paz com todas as pessoas, nós temos a nossa atividade, quer seja na academia, quer seja passeando no parque, quer seja jogando pedrinha
na praia, né? Chutando a onda do mar, quer seja dançando, cada um tem um gosto diferente, os gostos não são iguais, quer seja andando de bicicleta, não importa que idade você tenha. Se um belo dia, como eu em plena pandemia, estava tão revoltada de ficar trancada dentro de casa, e eu falei, não, eu tenho que voltar a andar de bicicleta. E depois de mais de 40 anos, eu cismei que eu tinha que andar de bicicleta. E fui apostar, chamei algumas pessoas para irem comigo, elas não foram. E quando o Parque de Madureira abriu, eu fui andar de bicicleta por minha conta e risco, sabe? Eu só dei uma volta, que me faltou fôlego para ir até o final. Mas eu consegui realizar aquele desejo, aquela coisa que estava muito lá atrás de andar de bicicleta. Então, o lazer, a saúde social é questão de saúde. Então, às vezes, tem pessoas tão sérias, que elas só pensam que é certo quando está trabalhando ou se está na sua atividade religiosa, seja ela qual for. Que o que passar daí é irresponsabilidade, não é não. Porque, inclusive, o nosso cérebro direito, ele precisa de relaxamento para ele se tornar criativo, para você ter bom humor. É no seu cérebro direito que todos os hormônios, ele é produzido quando você está dormindo, quando você está acordada. São os hormônios que nosso organismo produz para que a gente possa dar um sorriso com satisfação. Tudo isso a mais, tá bom? Olha, eu vou ficar por aqui agradecendo a audiência de todos vocês, agradecendo a audiência que eu tive no outro vídeo. Gostei muito porque eu acho que foi a minha primeira experiência, sabe? Eu sempre trabalhei muito ao vivo, sempre fazendo treinamento, sempre foi assim, no corpo a corpo com as pessoas e tem algum auditório. Então, para mim, é como uma criança, assim, fiquei brincando, assim, que maravilha, legal, tal. E graças a Deus, muitas pessoas não conseguiram publicar ali os comentários, mas elas falaram comigo, gostaram. Hoje mesmo eu recebi um grande elogio da minha amiga e aluna também, a Sônia, né? E graças a Deus eu tive um bom retorno. Então quero agradecer e contar com vocês nos próximos vídeos, porque a gente vai estar aí um ajudando o outro. Se vocês quiserem me enviar alguma mensagem, vocês podem enviar ou no privado, ou fazer algum comentário, que o dia que eu descobri a minha razão de existência, eu sei que eu estou nesse mundo para servir a Deus. E essa é uma das formas que eu encontrei de servir a Deus, ajudando o meu próximo. Fica com Deus. Ah, e outra coisa, para exercitar o nosso lado direito do nosso cérebro, porque assim, eu esqueci só de falar uma coisa. O nosso lado direito do cérebro, ele é emoção. E, como eu falei, o esquerdo é a razão. Então, para você conseguir memorizar alguma coisa, você memoriza no lado esquerdo. Deixa eu ver aqui, vou colar, pegar a cola, pessoal. Você memoriza no lado esquerdo e você se emociona no lado direito. Por isso que tudo que você fizer tem que ter emoção. Então, quem dança pode ter ficado 2 anos na pandemia sem dançar, que vai pegar aí, vai esbarrar, vai quicar um pouquinho, mas depois ele vai seguir em frente, vai dançar legal. Entendeu? Por quê? Porque houve emoção no ato de dançar. Ele gostou de dançar, ela gostou de fazer aquele passo. Então, quando a gente anda de bicicleta, a gente sente prazer em andar de bicicleta. Por isso que ninguém nunca esquece. Então, quando eu falo aqui alguma coisa com vocês, eu vou procurar sempre fazer exercícios e eu vou deixar para vocês também alguma coisa para vocês raciocinarem e vocês buscarem, tá bom? Então, eu vou deixar aqui uma frase, uma frase da palavra de Deus, que está escrita assim, que o Deus da esperança te encha de todo gozo e paz, no crer do Senhor, para que você seja rica de esperança, pelo poder sobrenatural do Espírito Santo de Deus. Então agora tu vai lá no Google, procura onde está escrito, se te interessar, aí você vai memorizar. Porque te dá mastigadinho, eu nunca vou dar. Eu vou dar alguma coisa para você mover os 2 lados do cérebro, tá bom? Um grande beijo, um grande abraço, muito obrigado pela audiência, tá bom? E breve a gente se vê, tá bom? Um beijo!